Olá, queridos, graça e paz, aqui o pastor Paulinho no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Tem aqui do lado um sininho, tem aí também um botãozinho para você clicar que você vai se inscrever e também ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. É novo aqui? Então faz favor, se inscreva, clique no sininho, dê um like, deixa aí o seu comentário, tá bom? É muito importante para nós aqui no canal Ouvir pela Palavra. Também quero pedir para você compartilhar aí no seu Facebook, compartilhar no seu Instagram, no WhatsApp, os nossos vídeos. Compartilhe aí para os irmãos da sua igreja, na sua lista de grupo de WhatsApp, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Nós temos aqui o PDF da aula de número 5. Se você deseja receber, deixe aqui nos comentários aí o seu nome e o seu e-mail, que nós vamos mandar para você aí no conforto da sua casa, tá bom? Lembrando que o canal Ouvir pela Palavra está sempre aqui trazendo subsídios para os professores de escola dominical, e hoje nós vamos falar aí da lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus, tá certo? O canal Ouvir pela Palavra também está aí trabalhando, divulgando o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil, tá? O maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link que você pode clicar para você aí saber como fazer parte desse treinamento. Vai melhorar a performance das aulas da escola bíblica dominical. Se você fizer esse curso, tenho certeza que vai abençoar de maneira muito grande a sua vida, tá bom? Vamos lá então, hoje a lição de número 5, celebrando aí celebrando a segurança do povo de Deus. Esse é o tema da nossa lição. O nosso texto áureo, o nosso comentarista, o pastor escolheu Salmos de 46, verso 1, que diz, né, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha, esse salmo eu já havia decorado desde a minha infância. É um salmo muito bonito, eu gosto muito dele, e eu sou capaz de citá-lo, né, de cor, do início ao final. Então, é um salmo muito bonito, um salmo gostoso de ler, fazer uma leitura congregacional. Eu gosto, né, nas nossas reuniões aqui na igreja, de fazer leituras, sempre a leitura congregacional, a leitura oficial do culto, ou a leitura introdutória, como diz aqui os gaúchos, né? Eu gosto de fazer lendo os salmos. E esse salmo é um dos salmos bem gostosos de se ler aí na congregação, porque ele traz aí ideias maravilhosas. O nosso comentarista, ele pede para nós termos 3 ideias centrais nessa lição. E é bem importante eu, você, nós como professores, atentarmos para os objetivos da lição. Deixa eu te explicar. O que é o objetivo da lição? O objetivo da lição é a nossa a nossa mensagem. Ou seja, quando o comentarista fez a lição, ele pensou em 3 pontos importantes que os alunos cheguem ao conhecimento após dimensionar a lição. Então, são 3 objetivos que ele quer que alcancemos no decorrer dessa lição. E eu e você, como professor, a gente precisa então se ater a esses objetivos, a fim de que o escritor, o nosso pastor Adriel, possa ficar faceiro e feliz, porque ele alcançou os objetivos dele na lição. Tá? Então nós temos 3 objetivos, e o primeiro objetivo é destacar aqui nesse Salmo de número 46 a proteção do Senhor. Deixar bem claro aí como que Deus protege o seu povo, como que Deus guarda o seu povo, como que a mão de Deus está por sobre a congregação de Israel. E isso é importante a gente destacar aqui nesta lição. Ele começa dizendo então que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Então, a primeira coisa a destacar é que a gente precisa entender que é uma estratégia para proteger, né, qualquer pessoa em momento de dificuldade, é se abrigar, é correr a um lugar de escape,
que sirva de amparo e proteção. E a gente vai ver isso em diversos pontos na Bíblia, que é denominada aí as cidades de refúgio. E a gente vê o salmista, né, interessante, ele declarando que Deus é o nosso refúgio em três partes do salmo. Ele começa no verso 1, dizendo Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Depois, ali no verso de número 7, ele torna a dizer, né, que Deus é o nosso refúgio. E depois, no verso de número 11, vem novamente essa ideia, Deus é o nosso refúgio. Deus é sim o lugar seguro onde cada um de nós devemos e podemos recorrer em momentos de adversidades e temores da nossa vida. Porque nós estamos aí numa vivência, principalmente nesse mundo, onde somos atacados cotidianamente no que se tange a nossa fé, no que se tange a nossa esperança, no que se tange aquilo que conhecemos e sabemos do amor de Deus. Então é interessante nós atentarmos para esse objetivo, que é que Deus é o nosso refúgio. Refúgio fala de um lugar, né? Refúgio fala de um lugar de se abrigar, de um lugar de se esconder, de um lugar onde você vai chegar e ficar até que passe aquele momento de calamidade. Então, procure a Deus nos seus momentos de dificuldade. Há muitas pessoas recorrendo a vizinhos, a parentes, a amigos, né, achando até mesmo que pode o prefeito, o vereador ou qualquer que seja a pessoa importante e de expressão municipal resolver as suas questões. A nossa confiança deve estar plenamente em Deus, exclusivamente em Deus. Ele sim é o lugar onde nós vamos nos abrigar em momentos difíceis. Ainda nesse primeiro objetivo da lição, onde nós precisamos destacar a segurança, né, destacar aí a proteção do Senhor, ele diz no verso que Deus é o nosso refúgio, depois ele diz fortaleza, no verso 1. Então, primeiro o salmista fala de refúgio e segundo ele fala de fortaleza. E o que é fortaleza? Fortaleza é um lugar forte. As cidades fortes antigamente eram construídas em lugares altos e também eram cercadas de grandes muralhas. Não adianta nada você ter o refúgio, não adianta nada você ter aí um lugar de se esconder, mas que ele seja um alvo fácil do adversário, que esse lugar seja um alvo fácil do inimigo, né? Então não adianta nada. Nós precisamos entender que o refúgio que nós alcançamos em Deus é um lugar forte, é um lugar de fortaleza, porque é o Senhor, né, que nos dá essa proteção. E guardados no Senhor, nós não vamos ser espreitados pelas batalhas ou até mesmo pelos contra-ataques do nosso adversário. O Salmos 91, verso 2, o salmista diz ali, né, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. O que ele vai dizer do Senhor? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Olha só. Então o salmista expressa que Deus é o seu refúgio. Além de um lugar, né, de um lugar de tranquilidade, de abrigar, Deus é refúgio e fortaleza. É refúgio e fortaleza. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aí, ó, refúgio e fortaleza. Então, não adianta você estar abrigado num lugar vulnerável. Nós precisamos nos abrigar num lugar seguro. E Deus é esse lugar forte. É essa fortaleza que nos dá segurança contra os ataques do nosso adversário. E o ponto 3 aí da lição, nosso comentarista está falando que Deus é o socorro bem presente aí na angústia, né? O que é angústia, segundo o texto hebraico? Angústia fala de aflição, fala de dificuldade, fala de aperto. Então, nesse mundo onde nós estamos aí com bastante pessoas enfermas com doenças da alma, Deus se apresenta
a nós como o quê? Como sendo esse refúgio. Deus se apresenta a nós como sendo esta fortaleza, como sendo esse lugar forte. E muito mais que isso, sendo esse socorro na angústia. É justamente quando as coisas estão apertadas, é justamente quando as coisas se apertam, é justamente quando as coisas estão difíceis, Deus se manifesta. Então, duas coisas interessantes a gente vê aqui nesse ponto da lição. Primeiro, a questão da angústia, né? A angústia sendo um momento de aperto, de aflição e até mesmo aí de dificuldade. Agora, um outro aspecto interessante é nós olharmos para o que está escrito, que ele é que ele é o que? O socorro bem presente. Socorro bem presente. O que fala essa parte de socorro bem presente? O socorro bem presente quer dizer que Deus está ao nosso alcance. E essa palavra bem presente fala de rapidez. Essa palavra bem presente fala de prontidão. Essa palavra bem presente fala de perfeição. Essa palavra bem presente fala de poder. Então Deus é o socorro bem presente, ou seja, aquele que chega na hora certa. É aquele que vem no momento certo. Deus é aquele que se apresenta na hora certa, no momento necessário. Chega em tempo. Deus chega em tempo. Ele não se atrasa e nem se adianta. Ele vem na hora certa. Então, fica claro para nós aqui que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O objetivo segundo da nossa lição pede para que nós apresentemos as características da cidade de Deus. Quais são as características aí da cidade de Deus? Vejamos bem o que a nossa lição diz acerca da cidade de Deus, né? Aliás, pelo contrário, o objetivo 2, as características da cidade de Deus. Vejamos então a questão da confiança. O salmista vai declarar que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transporte para o meio dos mares, ele não temeria. Salmos 46, 2. Então, terra, monte, isso lembra do quê? Lembra de momentos em que somos afligidos e que a aflição nos tira o chão. E que a aflição, o problema, a dificuldade removem dos nossos pés as nossas bases. E tem problemas assim, tem lutas assim, tem dificuldades assim, que elas vêm para romper as bases sólidas por sobre nossos pés. Agora, o que ele diz? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele diz: não temerei mal algum. Então, Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, não interessa o que está acontecendo à volta. A nossa confiança em Deus deve prevalecer por sobre o caos. A nossa confiança em Deus deve prevalecer por sobre as adversidades, os problemas e tudo aquilo que vem por sobre a nossa vida. A confiança em Deus deve prevalecer. E ainda assim, nesse ponto, no ponto 2 da lição, pedimos agora aqui para falar acerca das características da cidade de Deus. O salmista identifica aí a cidade de Deus. Eu vou colocar para você o slide. Ele está identificando Jerusalém como a cidade de Deus, né? Também identificado como cidade santa. Lá estava o quê? Estava o templo, a Arca da Aliança. Um outro salmo, né, o salmista diz que o Senhor habita em Jerusalém, salmo de número 135. Então, com a nova aliança agora, que Jesus estabelece, né, os escritores do Novo Testamento enfatizam que a Jerusalém, que é a de cima, que está lá em Gálatas 4:26, a esperança de que a nossa cidade está nos céus, a futura, a nova Jerusalém, a Bíblia
estudo da defesa da fé vai dizer, vejamos aqui, que não há rio nenhum em Jerusalém terrena. Não há rio nenhum na Jerusalém terrena. Aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes, contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente que o rio que alegra a habitação de Deus, e Deus no meio desse rio, né? Deus ajudando. Então nós precisamos deixar isso bem claro, que são as lições que nós aprendemos com isso. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo, presença, provisão, auxílio e senhorio. Então, essa Jerusalém aqui anunciada é a casa de Deus, é a habitação do Senhor, é o que a igreja representa hoje para este mundo. Nós somos a cidade de Deus. Nós somos hoje o lugar onde as pessoas podem chegar. É a casa de Deus, é onde? A igreja. É o lugar onde as pessoas encontram refrigério para as suas almas. Então isso podemos declarar claramente que a igreja é, nesse tempo, a casa de Deus. E depois a gente vai ver as aflições das nações, né? E o cessar das guerras. Meus amados, nós temos visto aí o movimento das nações. No Salmo de número 2 também a gente vê os salmistas falando sobre essa questão do movimento das nações contra a nação de Deus, contra o povo de Deus, né? Agora, a gente celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio a toda essa agitação das nações, dos povos. Nesse inteirinho aí do Covid-19 que nós enfrentamos, muitas pessoas se desesperaram, muitas pessoas se apavoraram, muitas pessoas perderam as suas vidas, dando cabo delas a si mesmo, né? Chegando ao ponto do desespero, do desassossego. Mas a igreja do Senhor passou como? Passou de cabeça erguida. Passou olhando para Jesus. Passou o quê? Passou confiado no Senhor. E ainda estamos assim, confiados no Senhor, crendo na provisão de Deus, crendo no sustento de Deus. Então é isso. As nações se agitam, mas aqueles que temem ao Senhor, né? Enfim, estão acreditados aí no que Ele tem de melhor para si. Então o mundo tem se movimentado contra a igreja de Deus. A gente tem observado também nas questões das leis, né, que querem de toda maneira aí, alcançar o coração, alcançar a mente, alcançar aquilo que de fato tem sido de forma cruel para nós, mas nós estamos no Senhor, confiados nele, na sua ajuda, no seu milagre, naquilo que ele coloca para a nossa vida. Ainda quero lembrar vocês que nós estamos aí, né, com a apresentação do maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil, né? Maior treinamento de professor de Escola Dominical. Se você quiser saber como fazer parte, é só você clicar aí, né, no link da descrição desse vídeo, e você vai saber como fazer parte desse maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical, que tem ajudado pessoas a melhorarem a sua performance nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Chegamos então ao nosso terceiro objetivo da lição, que fala sobre relações importantes e inspirações. Nós vamos ver aqui agora alguns salmos se relacionando, né? Nós vamos ver aqui a relação dos salmos. Primeira relação que nós vamos ver aqui é a relação do Salmo 46 e do Salmo 47. Toda a mensagem do Salmo 46 é confirmada no Salmo de número 47. A questão da segurança no Senhor, a questão da fortaleza no Senhor, a questão de Deus ser a interferência necessária para a sua igreja em tempo de dificuldade, para o seu povo em tempo de desolação. A relação entre os Salmos 46 e 48, porque tanto o Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48 são cânticos de triunfo. O que eram os cânticos de triunfo? Geralmente eram as canções que o povo hebreu cantava depois de terem vivenciado
momentos de vitórias nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas adversidades. Então, a gente percebe que a igreja, né, a igreja também deve louvar ao Senhor nesses últimos dias, louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, por conta do quê? Por conta desse milagre, dessa bênção, né, dessa vitória que Deus alcança para os seus filhos, dessa vitória que Deus alcança para a sua igreja, dessa vitória alcançada do Senhor em relação àqueles que o buscam, aqueles que buscam a sua presença, aqueles que clamam por Ele, aqueles que oram, né, e pedem justamente o quê? A ação dEle, a ajuda dEle. E é isso que a gente vê. Então, o Salmo 46, o Salmo 47 e 48 é um convite para nós louvarmos a Deus, para nós celebrarmos ao Senhor pelas vitórias que Ele tem nos alcançado, pelas bênçãos que nós temos recebido da parte dEle. E esse é um convite que nós temos. Esse é um convite que eu e você nós temos para assim procedermos no nosso dia a dia. Então, falando agora sobre a questão da inspiração, nós vamos lembrar de Lutero. Lutero, que escreveu um dos cânticos mais célebres aí do cristianismo, que é o Cântico Castelo Forte. E segundo há registro, esse cântico foi feito aí aproximadamente no ano de 1512, né? Mais ou menos esse tempo, que é um período mais sombrio da igreja na face da terra. Então, Lutero escreve essa canção, e escrevendo essa canção, ele busca inspiração aonde? Busca inspiração no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio. Vamos continuar assim, crendo no Senhor. Vamos continuar assim, acreditando no nosso Deus. Vamos continuar assim, vivendo na fé, na esperança de que nós temos um Deus que está em nós, por sobre nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo e nos fazendo mais que vencedores em toda a casa. Encerrando agora a nossa lição, mais uma vez eu lembro a todos que se vocês quiserem fazer o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil, está na descrição desse vídeo o link para você clicar e saber como melhorar aí a performance das aulas da escola dominical. Lembrando também aos irmãos que eu tenho o PDF aqui da lição de número 5, se você quiser, deixe o seu e-mail aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de enviar para você gratuitamente. Também temos um grupo de WhatsApp, onde os professores de escola dominical estão sendo inseridos. Se você quiser fazer parte desse grupo, deixe o seu nome, o seu número de WhatsApp, que eu vou ter o prazer de colocar você nesse grupo também, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo, falando aí da lição de número 6, a nossa aula sobre esta lição maravilhosa. Forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor.